noite, pessoal. Você está escutando bem, Rodrigo? Perfeito. Perfeito. Tá ótimo. Então tá. Já tá rolando online. Felipão tá aí. Jussaro, André, Felipe. Beleza. Deixa eu ver se o Alexandre me chama aqui. Ó, X1, parará, parará. Não. Cadê o Alexandre? Beleza. E aí no Rio vocês estão trabalhando o quê? 3 vezes por semana? Como que vocês estão? Agora voltamos essa semana todo dia. A gente estava 3 vezes por semana. Agora voltamos e os pacientes estão querendo. Então, vamos embora. Não, cara, os pacientes tava tudo com o dente. Um caindo, outro soltando, outro quebrando, né? Quem já tava em tratamento. Tinha que atender, não tem como. Tem que atender, tem que voltar. Vamos voltando. Não tem como. Você é transmissão. Alexandre. Ó, o Formigueri. Beleza, Formigueri? Lucas. Boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Como estamos? Beleza pura. É uma composição aqui. O Alexandre... Os Waltons. Você lembra dos Waltons? Apareceu todo mundo na janelinha do boa noite. Isso aí. Boa noite, John Boy, Mary Ellen e aquelas coisas todas. Isso aqui é uma... Olha só, isso é um atestado de velhice que não tem tamanho. Ó, o que ele falou eu não entendi não, mas tudo bem. Eu também não, mas com certeza você não era nem nascido, Fabiano. Não. Beleza. Que bom, melhor assim. Deixa eu ver. Beleza. Nossa, Alexandre, vamos... voltei no tempo agora. Puxou. Vamos direto ao ponto aqui. Hoje nós vamos falar de reabilitação. O tema, vamos apresentar primeiro, né? Normalmente a gente está tão indo direto ao ponto já, a gente nem enrola mais. Mas vamos lá. Alexandre, obrigado aí por participar. Rodrigo, obrigado. Michele, eu agradecemos a sua presença. Depois o Rodrigo e a Michele fazem os agradecimentos, tá? Você é uma pessoa aí da reabilitação, da oclusão, falar hoje sobre esse assunto, quando a gente coloca em relação cêntrica, quando a gente coloca em MH. E aqui, Alexandre, é diferente, a gente faz tudo isso quarta-feira, né? A gente não fala só o convidado. O Rodrigo vai falar do jeito que faz, eu vou falar do jeito que faz, você vai falar do jeito que faz. Se der certo, deu. Se não bater, não bateu. E tamo junto, porque deve essa. Tá? Ótimo. Então não é um monólogo. A gente vai discutindo o que você acha, eu acho. Bem melhor assim. Também acho. Então, beleza. Seja bem-vindo, Rodrigo, Michele. Opa! Olha, seja bem-vindo. Eu acompanho. Aprendo demais contigo sempre. E obrigado. Todas as aulas do IDENT também, porque é um tema que sempre gera polêmica e assunto e dúvida. Então, assim, prazerzaço estar aqui com você, viu? Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. E aí, a gente começa... Para não haver a parte, eu acompanho a relatora, né? É isso aí, gente. É isso aí. Eu acho que está sendo Pessoal, muito legal. Está sendo muito legal essa oportunidade que a gente está tendo, né? Eu estava falando isso outro dia até com o Thanos, que é muito legal a gente estar tendo essa oportunidade de compartilhar não só com as pessoas, mas entre nós, sabe? Porque eu acho que a gente não tinha esse tempo, né? Não tinha essa disponibilidade. E aí, de repente, hoje a gente conversa com várias pessoas, troca ideia com um monte de gente, praticamente vira um grupo de estudo paralelo, né, de alguns professores que se identificam mais e que se dão mais e tal, e realmente tem sido bem bacana. É um crescimento geral, não é só para as pessoas que veem a gente, que assistem, né, mas também para a gente também, né? Que eu, pelo menos, meu ouvido está sempre bem aberto a mudanças, a ouvir o outro.
Eu acho que a gente não pode se encastelar dentro do próprio conhecimento. Isso é um erro, né? Porque para mim, a pessoa que faz isso, ela morre ali, né? Acabou. Não vai crescer mais, não vai evoluir mais. Então, a gente tem que estar sempre muito atento. Mesmo que discorde de alguns pontos ou faça de uma outra forma, enfim. Mas eu acho que isso é saudável, né? Até essa discordância em alguns aspectos assim que são mais discutíveis, digamos assim, né? E outros já estão consolidados, não tem como discutir, mas assim, eu acho bem bacana, bem bacana. Show. Então, assim, ó, vamos começar direto ao ponto. Vou falar como eu faço o MH ou RC. O Rodrigo, depois o Alexandre fala e testa os comentários e a gente vai discutindo. É assim, sem script, sem nada. Mas qual é o questionamento em cima dessa diferença em relação a quê exatamente? Vamos assim, Quando você usa uma posição ou outra, é isso? Quando você usa uma ou outra. Eu vou te falar assim, ó. Vou dizer assim, em casos de... vamos dizer assim, eu sempre falo assim, ó, vamos resetar o sistema. Para eu resetar o sistema, eu vou levar numa posição músculo-esquelética, que seria RC. Aí, quando a gente faz isso? A gente faz quando? Quando o sistema está tudo ferrado. Então, eu tenho desgaste em cima, desgaste embaixo, um para lá, outro para cá, sem uma mordida, vamos dizer assim, equilibrada ou está totalmente desadaptada de todo o sistema. Então, não tem para onde correr, eu tenho que resetar o sistema. Aí, tem alguns pontos. Isso eu estou te falando feedback da especialização, a Patrícia está aqui, a Juliana que é aqui, que dá uma aula comigo. Alguns casos eu tenho que relaxar essa musculatura, não é a maioria, vou falar sendo sincero, a minoria. A gente coloca uma placa para relaxar essa musculatura, para levar esse paciente. Aqueles casos mais desafiadores, mais severos. Tá? Normalmente assim, perfil bráquio. Perfil bráquio é muito mais comum acontecer isso, pelo menos aqui no nosso dia a dia. Tá? E aí depois a gente vai restabelecer, fazer o gig de Lúcia. A gente faz normalmente o gig de Lúcia, que já dá a dimensão e leva ela nessa posição. E alguns casos, vamos dizer assim, esse seria a RC, resumidamente sendo muito rápido, né? E aí dá para falar 3 dias, né? Então esse é o dia a dia. Agora, tem casos que a gente não coloca a placa e eu consigo resetar o sistema em coisa de 5, 15 minutos através de um gig. Normalmente é assim. Agora tem caso que eu não consigo, o cara é travado, a musculatura travada, então eu tenho que relaxar essa musculatura, marcar às vezes meses com essa placa, 1, 2, 3 meses, se ele usar, esse é o grande problema. Isso é um negócio que a gente tem que bater em cima, porque a gente já teve paciente que fala que usa e não usa. Então a gente trabalha assim, em casos muito severos, às vezes a gente inclui placa antes de fazer qualquer coisa, alguns casos não tão severos, a gente consegue resetar o sistema, levar ele numa RC, apenas fazendo o gig de Lúcia de 5 a 15 minutos de uma desprogramação, que é a maioria dos casos, se eu digo, na especialização, tá? E tem casos, vamos dizer assim, adiantando, e tem casos que eu não preciso resetar o sistema. Então, eu deixo ele na mesma MH. Quando é isso, quando é outro. A gente vai discutir, eu vou abrir daqui a pouco, tentando passar uma receita, entre aspas, de bolo. E aí o Alexandre e o Rodrigo melhora, piora ou discorda daquilo que eu vou mostrar. Pode ser assim? Tá ótimo. Falei muita coisa, muito rápido? Não, tá travando? Só, Fabiano, vocês estão tá travando um pouquinho para mim. Eu vou passar para o meu Wi-Fi também. Tá. Agora travou. Quando que volta? Porque eu tava no 4G, eu passei para o Wi-Fi também, porque às vezes o 4G aqui dá tilt também. Bom, aí você entendeu o esquema? Entendi. Tá, Rodrigo, como que você faz? Vamos lá. A rotina da maioria dos nossos casos é indicação de MH, não é? Agora, quando eu vejo que eu tenho um colapso, eu tenho uma suposta alteração de dimensão vertical, eu vejo que o paciente já projetou para anterior, a mandíbula por falta de suporte posterior. Isso é clássico. Clássico. Você não tem dente de suporte posterior, ele projeta para frente.
ele tem PPRs, né, com um dente desgastado, já projetou, não é? Então, quando eu vejo que eu preciso buscar uma posição, não é, que a posição atual não está legal, a gente vai buscar uma posição de conforto para ele. Vamos desprogramar de várias maneiras, não é? Uma placa mil relaxante é uma delas, um jig é uma delas. Eu já melhorar o plano oclusal, no caso de uma PPR, mas sem abrir só na PPR, pelo amor de Deus, você tem que dar um stop no dente, senão a mucosa vai pagar todos os pecados, não é? E aí a gente transforma aquilo numa placa. Eu já transformei prótese total em placa, não é? Levando acrílico para poder movimentar. A gente busca o que é dito relação cêntrica, né? Que não é um ponto, não é? É uma área, né? Uma área de conforto, uma área reproduzível, que você vê que está estável, aí é beleza. E a gente nunca deve ter pressa, não é? Eu adoro fazer coisas imediatas, sessão única, eu sou um fã na indicação, não é? Eu não vou alterar, eu vou mexer só num quadrante, o outro está legal, está tudo estável, beleza, eu vou trabalhar com MH. Agora, se eu vou mexer com posição músculo-esqueletal, esse tratamento vai levar mais um tempo, tá? Até eu garantir que está tudo chuchu. Ô, Rodrigo, é o provisório ganha-jogo. Provisório ganha, não é? E vai monitorando, vendo que a oclusão está estável, os pontos vão sendo repetidos nas sessões de intervalo. É uma fisioterapia, é um RPG que a gente faz, né? As pessoas estão correndo muito, hoje me assustava muito quando começaram aqueles cursos de cirurgia guiada, o cara já entregava 2 protocolos para o sujeito que usava 2 próteses totais para frente, e em 5 minutos, tinha muito isso, né? Logo que saiu cirurgia guiada, uns 10 anos atrás. Então, já botava o sujeito ali e, cara, é uma violência, né? Você sair do 0 a 100 em 2 segundos. Agora, deixa quem entende mais do assunto aqui falar. Quem mais entende é o Alexandre. Hoje você está comportadinho, você falaria um estupro, mas você falou... Você está mais comportadinho hoje, Rodrigo. Eu tô botando na linha. Eu adoro falar isso também. Não é só ele que fala isso, não. Eu também falo. Mas, olha só, eu acho o seguinte. São duas condições, assim, na minha clínica, a minha conduta é a seguinte: a análise inicial é igual para todo mundo, né? Eu analiso todos os meus pacientes da mesma forma, independente do que veio fazer um dentinho só, quer dizer, ele acha que ele só tem um dentinho para fazer, e um que já vem com a boca toda arrebentada e que precisa tratar, que é a minha rotina, quer dizer, a minha rotina de vida, pelo menos nos últimos 25 anos, é só receber boca arrebentada. Então, eu vou fazer curso de lente para poder estar com a minha mão preparada para, se um dia alguém aparecer para fazer uma lente de contato no meu consultório, que só aparece gente que botaram uma banana de dinamite dentro e fecharam assim, explodiu tudo. Então, o Alexandre, eu fazer uma lente. Não, Alexandre, eu fico tão feliz quando aparece alguém para fazer uma lente que eu fico alucinado. Até eu fotografo, eu paro, chamo todo mundo para ver, porque é uma coisa assim inédita. Mas eu não foquei, eu direcionei a minha vida clínica para resolver bucha. Então, a minha rotina é a relação cêntrica, né? Dentro da minha estatística, né? A grande maioria dos meus casos, eu sou obrigado a usar essa posição de tratamento. Então, quando é que eu não uso? Quando eu não uso, é quando eu recebo um paciente que tem eu identifico através de toda uma análise, né? Que começa exame físico, né? Postura, anamnese direcionada, bem feita, personalizada, foto, imagem, exame físico, exame clínico, né? Tudo isso, montagem, às vezes, no articulador, se for necessário. E aí eu chego à conclusão de que eu estou diante de uma máxima intercuspidação habitual fisiológica. O que significa isso? O cara tem uma máxima intercuspidação sem sinal e sintoma nenhum que justifique tratamento nem modificação da posição espacial da mandíbula. Então, eu vou tratá-lo respeitando o sistema dele. Todo o trabalho que eu fizer vai se incorporar àquele sistema, ao sistema de desoclusão daquele indivíduo, né? Então, meu trabalho ele tem que entrar sem alterar nada, absolutamente nada. Esse é um caso.
seria trabalhar numa máxima hipercuspidação habitual, né? Seria o que eu aceitaria trabalhar respeitando um sistema que está funcionando e está bem adaptado e não tem problema nenhum. Ô, Alexandre, Oi. Alexandre, por exemplo, você é um reabilitador, mas quando o cara é um clínico, o que ele mais faz seria esse esquema. O exemplo, ele fez um dente lá para um 36, sem sinal, sem sintoma, sem problema nenhum oclusal, sem desgaste. Esse é a maioria dos dentistas que trabalham, correto? O problema, Fabiano, eu acho que a gente tem um problema aí, que é o que eu sempre falo em quando o cara não sabe diagnosticar. Isso. Então, existe uma pegadinha aí. A pegadinha é o diagnóstico. Né? Porque se você não foi treinado para ver a patologia, você não vai ver. Né? Então, tem muita gente... Eu recebo, você não tem ideia, eu recebo as pencas, fotos de bocas, de pessoas que querem que eu dê uma opinião sobre o tratamento, o planejamento por telefone e por uma foto. O cara acha que eu tenho uma bola de cristal e manda a foto. Mas a maioria, por incrível que pareça, isso me assusta um pouco, é assim, são bocas que estão estouradas, a foto é uma boca estourada. E a pergunta da pessoa é assim, você acha que eu devo fazer faceta de porcelana ou de resina? Entendeu? Então, assim, a pessoa não tem noção. É porque a gente não tem ideia essa cegueira diagnóstica, é uma cegueira realmente, você fica cego, quando você não é treinado a nível diagnóstico, você é cego. Então, o que significa isso? Você olha e não vê, literalmente você não vê aquele problema, você não vê aquele sinal, quando é um sintoma, é mais fácil, né? Porque a pessoa está sentindo alguma coisa, mas quando é um sinal de deterioração, às vezes é mais difícil e a pessoa não percebe, e a pessoa não sabe como é que o sistema funciona também, entendeu? Então, assim, junta um monte de coisa, junta uma falta de experiência diagnóstica somado ao desconhecimento do funcionamento do sistema. E aí o que acontece? A pessoa junta, não sabe como é que a máquina funciona e não sabe quando ela está doente. Então ela trata um sistema doente, às vezes, achando que está tudo bem. Entendeu? E incorpora ali, às vezes, uma baita de uma interferência que aí determina de detonar tudo e, às vezes, até exacerbam coisas que antes não aconteciam. E aí o paciente, eu não senti, agora sinto. Eu não tinha dor, agora tenho. Sabe? Essas coisas assim que são muito comuns também, né? Então, eu acho assim, eu acho que é uma coisa que é treinamento mesmo, é experiência clínica. Ninguém vai aprender isso num livro. Você aprende trabalhando, você aprende arquivando essa memória diagnóstica através de montagem, análises, né? Exame. Você é apresentado a isso, fazendo curso com pessoas que trabalhem com essa área diagnóstica, para você poder ver isso na clínica, entender, porque você apresenta isso, isso aqui é assim, está certo assim está errado. A partir do momento que eu te digo isso, toda vez que você vir isso assim, você vai saber que está errado. Já está na tua memória, você já arquivou esse dado diagnóstico. E o cérebro da gente é isso, ele é um arquivo de memória. Então, eu tenho uma memória, eu que tenho 34 anos de clínica, eu tenho uma memória diagnóstica muito forte, porque eu já vi coisa pra caramba. Né? Já levei na cabeça muito pra caramba também, já aprendi muito com meus erros à beça. E a gente aprende muito com os erros. Então, eu acho que isso tudo é um aprendizado. Por isso que eu fico um pouco assustado quando eu vejo pessoas que não têm a menor experiência com reabilitação oral, a menor experiência, zero, é especialista em prótese, fez a especialidade. Saiu da faculdade, entrou numa especialização, nunca fez, nem tem 2 anos de clínica, já é especialista em prótese. E acha que pode reabilitar uma pessoa com a boca destruída. Eu, particularmente, acho que é complicado. Então, tem que haver uma curva de aprendizado clínico e diagnóstico aí, e de formação de equipe, uma série de coisas para você poder reabilitar alguém com uma margem de segurança um pouco maior, uma previsibilidade de resultado melhor. Entendeu? Eu penso assim. Assim, essa eu acho que é importante a gente falar com relação ao que é quando eu trabalho em habitual. Né? Eu trabalho em habitual quando eu tenho a certeza de que realmente eu tenho um sistema que está bem equilibrado e bem adaptado. Mesmo não tendo um padrão quiratológico. Um exemplo clássico da deficiência de diagnóstico, a gente vê no dia a dia, né? O paciente cheio de lesão não cervical, lesão cervical não cariosa, e ele está fazendo resina, ele está fazendo ionômero, lindo, maravilhoso, as resinas lindas,
não é adesivo de última geração, e ele não prestou atenção que o canino não está funcionando, o canino está rapado ali. Então, é uma falha muito grande, porque a gente é treinado para contar problema e não tapar buraco, né? Para dar orçamento. Se a gente fosse treinado, e na faculdade as disciplinas não se falam, são compartimentadas. Eu tenho meu checklist, não é? Guia está ok? Não é? Tem alguma faceta de desgaste? Tem alguma trinca? Vamos acompanhar o movimento mandibular deslizando, ver se tem alguma interferência grosseira, não é? Que a partir daí tem, caramba, vou mexer agora, ou eu vou pegar, fazer a moldagem de alginato mesmo, cara. O cara, o que quer dizer? O cara tem um scanner e não pegar uma meleca, uma merda de uma interferência grosseira, e o cara está com o scanner imprimindo modelos e planejamento digital e o caramba A4. Faz o planejamento de 10 dentes. Eu prefiro que o cara vá lá com o alginatão. É aquela frase alginatão, faço uma montagem e veja, deixa eu ver como está funcionando. E esse aqui está batendo nesse. Como é que eu vou resolver isso? Ajusta no modelo primeiro. Olha, entendeu? Faço exercício, porque falta, nessa geração mais nova, infelizmente, uma cultura de diagnóstico, não é? Sim, mas e isso é da formação. Isso é da formação. Porque isso não é hoje em dia, eu saí da faculdade sabendo fazer uma coroa, uma ponte, um pino, não é? Aquilo que o clínico deve fazer. Hoje o cara vai fazer especialização de prótese, para aprender, ele sai aprendendo o que o clínico deveria saber fazer. Então, o especialista em prótese clássico é esse cara aí de baixo, que era para resolver aquilo que você fala, cara, eu não quero ver nem isso. Botar uma granada na boca do cara, explodiu, eu não quero isso para a minha vida. Esse era o especialista de prótese, o amansador de burro bravo. Hoje o cara faz especialização de prótese para poder fazer uma ponte fixa de 3 elementos, para aprender a fazer uma prótese sobre implante tranquila, e não os casos avançados. Sim. E aí o que acontece? Muita gente da nossa especialidade da dentística, assim, avançando o limite, e cada um tem que saber o seu limite, eu sei os meus, a gente está mexendo com lâmina em dente anterior, determinante da morfologia oclusal. O risco da gente cagar tudo, literalmente, é muito maior do que ficar bonito. Fica bonito 6 meses, depois começa o quebra-quebra da biroba. Mas eu acho que a oclusão... de atualização, viu? Oi? Curso de atualização hoje, um curso de atualização, os alunos chegam, na verdade, quero fazer lente. Buscando fazer lente, mas quando eles começam a ver o conteúdo de preparos de onlay, de inlay mesmo, de coroa total, enceramento, coisas assim que normalmente eles deveriam saber. A galera não quer. Eles falam, não, mas eles falam assim, só lente. Não sabia que eu não sabia. Eu sabia que eu não sabia. Começam a que, na verdade, existem muito mais coisas que são necessárias no dia a dia e que a gente negligencia. Porque a lente, você vai fazer de vez em quando no teu consultório, tá? A lente de contato todo mundo busca. E, às vezes, você negligencia parte fundamental, como a oclusão, como preparo, como coisa básica, que tem que ser no dia a dia do clínico. A espessura adequada para dar espaço, espessura para guia do material. E nós estamos falando, assim, muito em casos feijão com arroz. A gente não está falando em casos como o seu que você trata, não. A gente está falando no dia a dia. É fundamental ter uma análise mais cuidadosa. E dirá na bucha que você pega. Eu falei no início que todos os casos, os mais simples e até os mais complexos, passam pelo mesmo crivo diagnóstico inicial. Eu tenho que entender quem é aquela pessoa que está sentada na minha cadeira, né? Porque o trabalho é individualizado, não existe uma forma de bolo que você coloca todo mundo dentro e vai ser tudo igual para todo mundo. Então, você tem que analisar o indivíduo como indivíduo, né? Como ele é, a história dele, quem é aquela pessoa que você vai tratar ali. E, infelizmente, isso é endêmico, essa deficiência na nossa profissão. A nossa formação é péssima, sempre foi. Isso desde a minha época, antes da minha época, sempre foi péssima nessa questão funcional.
Os dentistas saem técnicos, eles saem sabendo preparar, moldar e cimentar mal e porcamente, que aí depois vão compensar isso nesses cursos de atualização que eles não conseguiram ter na faculdade. Aí vão aprender o que deveriam estar aprendendo da graduação, da parte técnica, porque não é ainda da parte diagnóstica. E aí ele está preparando em microscópio, trabalha com o melhor laboratório do Brasil, trabalha com os melhores materiais e perde os trabalhos e não sabe por quê. E por isso, a oclusão agora, graças à odontologia estética, ao boom que ela deu, graças a esse boom enorme, que foi depois do implante, que foi o primeiro boom, aí depois veio outro boom, que foi da odontologia estética, cosmética e tal, da evolução disso. E as pessoas só se importavam. No primeiro congresso da revista Clínica, eu falei isso com o professor Baratieri, em off, lá. Eu estava lá, no primeiro. E eu só vi uma odontologia de 8 dentes superiores ser projetada, sistematicamente, e ninguém falava de função. Nada. A palavra oclusão e função não existia. Entendeu? Então era assim, uma boca que era antes tudo desgastada, arrebentada, eu com o meu olhar voltado para isso, né, exclusivamente voltado para isso, o slide seguinte eram 8 lentes superiores, lindas, né? Ô, Alexandre, alguém mostrou depois de 5 anos? Alguém mostrou depois de 5 anos ou não? Pois é, esse que é o problema. Então, não tinha. Aí as pessoas começaram a entrar pelo cano, eu acho. E aí, graças a isso, você vê, nos últimos, pelo menos assim, vamos botar, nos últimos 5 anos para cá, um congresso da SBOE, por exemplo, não tem um professor que não fale em oclusão e função. Então, mudou. Que bom. As pessoas entenderam que havia algo. Agora, realmente, muita gente começou a falar de oclusão, falar, né, de oclusão. Então, não tinha uma consistência clínica e de experiência dentro da área muito grande. E aí começou também houve uma confusão. Agora está começando a se uniformizar mais essa linguagem. Os professores que são professores de oclusão mesmo estão entrando, dando suporte para essa área, para os professores da estética também, começaram a dar esse suporte. Então, isso tudo começou a crescer, né? Assim, a se frutificar, né? As pessoas começaram a correr atrás desse prejuízo, né? E eu acho que agora a gente tem uma situação que está, a meu ver, pelo menos no nosso pequeno gueto, né? Porque a odontologia do Brasil não é isso. A gente sabe muito bem que a odontologia do Brasil não é isso. A gente vive num limbo, né? Eu digo que essas pessoas que convivem dentro desses congressos, que são formadores de opinião, e até os dentistas que nos seguem, né? Eles fazem parte de um limbo do que é a odontologia do Brasil, porque a grande maioria da nossa odontologia é uma odontologia que é muito, assim, básica, né? Para não dizer outra coisa. Então, é muito complicado isso. Eu procuro tentar atingir o dentista que está lá numa cidadezinha do interior, lá não sei onde, que ele pode, lá naquela cidade dele, ouvir, abrir uma janela ali, como eu recebo um monte de mensagem, dizendo isso: Alexandre, obrigado, porque eu jamais teria oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, a ter acesso a essa visão. Agora eu estou enxergando uma odontologia completamente diferente que eu posso fazer, que eu posso correr. Então, a gente tem muito trabalho pela frente, sabe? E não só no nosso meio, né, numa odontologia mais elitizada, digamos assim, quanto na odontologia do Brasil como o Brasil, né? Eu penso muito nela. Mas você sabe, Alexandre, desculpa te interromper, mas você sabe que essas lives, que já foram, inclusive, tão criticadas, eu acho que isso veio agregar demais, principalmente para pessoas como você citou aí, que tem dificuldade de ter cursos presenciais, que tem dificuldade de ir a congressos. Eu acho que isso veio democratizar. Claro que live não forma ninguém, a gente sabe disso, mas informa. Então, chama a atenção para algum aspecto que, de repente, pode ser negligenciado e que estava sendo negligenciado no dia a dia clínico. Olha, eu vou te dizer sinceramente, eu acho que a live, para muita gente, ela mostra que existe essa odontologia, porque essas pessoas desconhecem a existência dessa odontologia. A gente acha que, para a gente, no nosso dia a dia,
mas a maioria das pessoas não sabe que esse nível de conhecimento que tem sido passado pelos professores nas lives e tal, tem pessoas que estão olhando isso pela primeira vez na vida, estão ouvindo isso pela primeira vez na vida. Então eu ouço coisas assim, Exatamente. tipo, você ouve coisas tipo, poxa, existe uma silicona de adição para fazer registro? Então você começa a perceber que assim, o buraco é bem mais embaixo do que a gente imagina, sabe? E agora vocês deram uma congelada geral aí. Já voltei. E é verdade. Estou vendo aqui. Mas vamos voltar para o nosso assunto. Deixa eu mostrar uma coisa. Posso mostrar? Rapidinho. A tua imagem está péssima, Mazon. Marson, vê aí como está a internet. Tá ruim? Tá ruim. Muito desfocado. Tá muito ruim. Muito desfocado. Deixa eu voltar aqui. Marcão, tá. E agora? E é engraçado que está congelado lá em cima também. Eu não as pessoas que entram congelou. Melhorou? Agora melhorou um pouco. Agora está melhorando, Ó, olha aqui, esse aqui é uma aula minha. Vê se você concorda. Eu não sei se ele vai conseguir ler, Marson. A gente está lendo muito bem. Não, então lê aí, porque não dá para ler, não. Eu tento dividir assim para o clínico entender, Alexandre, Rodrigo e Michele. Eu tenho caso estético funcional e aí casos de reabilitação. Esse estético funcional é o caso que o cara mais erra. O que é o mais erra? Quando o cara é reabilitação boca inteira, tudo ferrado. Você tem que resetar o sistema e boa. Mas esse tópico 2, que é o mais errado, que seria o quê? Falta de planejamento, que o cara tem um toque anterior muito forte, ou desgaste no anterior, e o cara vai facetar, seja ele com resina, seja ele com cerâmica. E, na verdade, ele precisa restabelecer a dimensão dele, previamente, para fazer o anterior. Isso chove no consultório. Ou seja, o paciente vem com esse sorriso aqui, ó, com esse sorriso, e com essa mordida, e você fica tranquilo, eu vou fazer 6 facetas aí, e eu vou desgastar o de baixo. Cara, isso é o que mais chove, tá? Então eu tento através desse esquema aqui, fazer um norte para o clínico saber quando ele tem que usar um articulador ou quando não, quando ele tem que fazer a RC ou MH e por aí vai. Eu acho que essa é a grande dúvida. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, Alexandre. Eu queria que você me falasse. Você falou, o seu perfil é reabilitação. Então você vai fazer todo o protocolo fotográfico, vídeo, postural, montar articulador, fazer um diagnóstico oclusal, correto? E aí você vai fazer lá o seu... Tá, beleza. Fala um pouco mais, então, para a gente entender depois disso. Não, então eu analiso o paciente igual, independente do... Não sei o que eu vou fazer nele, eu não sei o que é. O paciente... Travou eu ou travou ele? Travou ele. Eu não estou ouvindo ele. Peraí. Travou ele. Calma aí que ele tá voltando. O que você acha? Voltou, Alexandre. Peraí. Pronto, estou te vendo de novo. Beleza. Então, assim, é como se eu viesse num caminho. Você imagina que eu estou num caminho. O caminho é o mesmo para todo mundo, né? É aquela sequência que eu falei diagnóstica que eu tenho montada. Vai chegar um momento que vai ter uma bifurcação nesse caminho. Qual é a bifurcação? É onde eu decido se eu vou trabalhar em habitual ou se eu vou ter que trabalhar em relação cêntrica. Relação cêntrica é uma posição de tratamento, não é uma posição natural do ser humano, né? Ela é uma posição de tratamento. Por que ela é de tratamento? Porque ela é reproduzível, né? Se ela não fosse reproduzível, ela não servia para nada. Então, a gente tem uma posição, uma área articular de estabilidade, né? Uma área ortopedicamente estável em relação à articulação crânio-cervical do paciente, e você tem essa área, que é uma área que dentro dela o cônjuge pode se acomodar, né? Ele se acomoda dentro dessa área onde ele se sente mais confortável através da desprogramação.
Quando a desprogramação que eu faço, eu uso, às vezes, a placa antes de fazer o registro final para o encerramento, porque eu faço pré-harmonização. Eu uso pré-harmonização. Então, a boca vem muito destruída, eu faço uma pré-harmonização provisória. Eu elimino as interferências mais grosseiras e o paciente já usa uma placa. Não, eu não deixo muito tempo, não, porque isso aí é assim, eu estou lidando com que perfil de paciente? Aí, vem assim, é habitual, ótimo, eu respeito o sistema, bifurcou, né? Eu respeito o sistema e vou incorporar o meu trabalho àquele sistema que já está bem adaptado e funcionando. Aí vou para o caminho da relação cêntrica. No caminho da relação cêntrica, eu tenho vários perfis de pacientes de reabilitação. Eu tenho pacientes que não têm parafunção e não têm DTM, né? E que estão destruídos. Poucos hoje. Eu tenho pacientes que têm parafunção e estão destruídos. Eu tenho pacientes que têm parafunção e DTM e estão destruídos. Eu tenho pacientes que não têm bruxismo e têm DTM e está destruído. Então, eu tenho vários perfis de pacientes que têm condutas completamente distintas dentro da reabilitação oral, dentro desse início de determinar a posição de tratamento. Então, se eu tenho um paciente que não tem bruxismo e não tem DTM, eu desprogramo ele em 10 minutos com o GIG. 10 minutos. Ele pode ser o cara mais potente da paróquia em 10 minutos. Isso eu estou embasado na literatura e no que eu vejo e por experiência clínica. Ele fica com um ponto reproduzível, confortável, sentindo leve a musculatura. E eu fiz hoje até um vídeo de um paciente de hoje no consultório, que esse tem bruxismo, e mesmo os pacientes com bruxismo, a gente consegue essa desprogramação. Então, não tem necessidade de você ficar... Eu respeito quem usa o dispositivo de pós, eu respeito quem usa placa para ficar um tempo maior, não tem problema. Assim, é uma questão de preferência, mas não tem sentido a nível de desprogramação, porque num paciente assintomático, a nível neuromuscular, isso é, ele não tem dor miofascial, ele não tem nenhum problema de musculatura na musculatura dele, ele só tem uma hipertonicidade, você, com 10 a 15 minutos, você consegue uma desprogramação suficiente para fazer o seu registro da relação cêntrica. A gente não pode confundir desprogramação de força neuromuscular, que é um dispositivo que rompe a possibilidade do músculo fazer força e gera uma isotonia durante um determinado movimento, com relaxamento. Relaxamento não existe esse termo dentro da desprogramação. A gente tem você cria uma isotonia ali, uma isometria e uma isotonia através de um dispositivo que rompe a possibilidade de força. Então, você quebra aquela memória, você dá um boot ali naquela memória do sistema neuromuscular. Porque relaxar, a gente só relaxa em um momento o sistema, na hora que a gente está dormindo. Que aí você fica aí você faz aí você relaxou. Agora, fora isso, durante o momento do registro, você rompe a possibilidade de força e você gera, outra vez, como se houvesse um reequilíbrio, uma reorganização ali das fibras, né, de contração no repouso, digamos assim, né, e você mantém aquela informação proprioceptiva no toque do GIG, que vai mandando essa mensagem repetidamente ali. Beleza. Então, a gente consegue essa desprogramação para o registro em pacientes assintomáticos. Se o paciente é sintomático, eu não trato ele antes de eu ter o diagnóstico da dor e o controle da dor feito por um especialista em DTM. Então, eu nem toco nele. Eu estou preparado para saber que eu estou diante de um paciente com uma DTM. Então, eu aciono o Chico, o Francisco Pereira, que trabalha comigo, né, que é o meu especialista, indico para ele, Chico, olha, estou mandando para você diagnóstico e controle, por favor. Diagnóstico e controle, diagnosticou e controlou, ele volta para mim, e normalmente esses pacientes têm alteração articular, não existe mais relação cêntrica ali, né? Tem deslocamento de disco, tem artrose, tem degeneração, eu vou criar uma área centralizada para o côndilo fisiológico e confortável para ele, que, obviamente, ela vai ficar parecida com o que seria uma relação cêntrica, mas não é, porque para ser, na definição clássica, o disco teria que estar interposto ali. Então, você vê que é um universo aí que vai abrindo de possibilidades diagnósticas, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: se eu tenho um paciente assintomático, para simplificar,
eu faço um gig para ele, desprogramo ele em 10, 15 minutos, faço o meu registro, sempre numa posição postural. Eu faço o gig, já expliquei isso, eu fiz uma live inteira para explicar isso, porque estamos dizendo, você faz o gig sentado. Não. Você faz o dispositivo primeiro faz o dispositivo, pode deitar, não tem problema. Depois, quando você cria o ponto, você inclina a cadeira 40 graus, 45 graus, deixa ele relaxando, desprogramando. Aí, quando ele já está em pé, sentado e de qualquer maneira batendo naquele ponto ali, sem você tocar nele, porque eu não manipulo o paciente há uns 15 anos, né? Você senta o paciente, ele encosta no ponto e você injeta. Eu fiz um vídeo hoje, está no meu Stories. Injeta ele, acabou, em tempo real. Injeta e acabou, já está feito o seu registro da relação cêntrica. E esse, por sinal, foi um registro de DVO em ponto zero, que eu já determino a DVO, o aumento de DVO que eu vou dar para fazer o enceramento. O cara estava todo desgastado. Então, assim, é um protocolo que eu já uso há muito tempo. Então, é uma coisa simples e tranquila de fazer, não tem, é treinamento. Agora, é o que eu falo, eu acho imprescindível ser feito. Eu acho que a experiência pode dar a um profissional assim, uma condição de controle, de domínio clínico muito grande, e às vezes você pode até fazer alguma coisa direto na boca e tal. Eu, particularmente, com todo o domínio que eu tenho, modéstia à parte, eu tenho uma visão diagnóstica bem trabalhada, eu não faço sem ter ensaio em articulador, nada na boca de ninguém. Então, antes de tocar na boca do paciente, eu quero ensaiar fora da boca. Então, esse é o meu protocolo. O meu é assim, vou ser sincero, eu faço muito em boca, naquela configuração do paciente número 2. Número 3 e número 4, protocolo convencional, é pacote completo. No 2, e eu posto isso muito no Stories, é restabelecimento de DVO diretamente, com gig. Provavelmente você já viu aí. E um gig que eu uso muito, antigamente eu usava muito resina acrílica. Cara, em gigs pequenos, não aquele levante casos grandes, tá? Eu descobri uma nova forma com o resin lay, sem fazer propaganda, mas fazendo, daquele lá pasta. Eu até mandei um vídeo para você, cara. Em gigs pequenos, um desgaste pequeno, ele é fotoativado. Então, você é muito rápido você pegar na posição correta e ajustar, acrescentar e tirar. Porque a resina acrílica tem o tempo de presa dele, tem o aquecimento, tem um monte de coisa. E falar para o paciente ficar lá 5 minutos daquele jeito, cara, sempre dá muito ajuste depois, no meu modo de ver. Então, eu acho que em casos assim, suaves, tá? Casos não severos. Eu uso bastante esse Resilei que facilita muito a minha vida. Eu, durante muito tempo, Fabiano, eu fiz as minhas dentaduras, né? Eu fazia tudo. Eu encerava, incluía, prensava, e até hoje eu trabalho o acrílico todo da minha clínica, quem faz sou eu. Eu trabalho com panela de pressão, placa, eu faço as minhas placas, os provisórios eu faço. Enfim, eu gosto de fazer. E eu parei de fazer a dentadura porque realmente não tenho tempo, né? E nem de fazer grandes enceramentos de boca inteira, também não tenho mais tempo, porque eu tenho outras coisas que me interessam na vida sem ser odontologia. Mas assim, uma delas é cantar, né? Eu já vi que você gosta de cantar. Eu gosto de esporte radical, então eu tenho uma vida além da odontologia. Então não dá para sair 11 horas da noite de consultório. Já fiz muito isso, mas agora não quero mais não. Então, eu te digo o seguinte, numa determinada época, eu fazia as placas base das próteses com o material da Pulver, da época, que eram umas placas bases fotopolimerizadas. Tinha até um negocinho da Pulver, que era um negócio de luz ultravioleta, que você colocava, recortava ali, botava ali e polimerizava dentro do coisa, para não fazer em acrílico, e ela já vinha na espessura correta e tal. Então, isso sobrou para caramba. Então, durante muito tempo, eu fiz, e tem ainda, essas placas base autopolimerizadas. Por uma delas, dá para fazer 400 gigas, entendeu? Então, você pode fazer com uma resina fotoativada desse tipo, né? Você pode fazer, se você quiser uma desprogramaçãozinha rápida para fazer um teste no paciente, você pode fazer até com BioClick, né? Não é o ideal, porque ele tem resiliência. BioClick eu nunca fiz. Para uma visualização só, não é para registrar não, mas para uma visualização. Então, qualquer coisa que você coloque aqui vai gerar o efeito de desprogramação neuromuscular. Até um palito de sorvete, se você colocar aqui, vai gerar isso, entendeu? Então, a questão é,
Eu faço um acrílico, eu faço um gig em 5 minutos. Com acrílico, 5 minutos. Está pronto em 5 minutos. Então, é assim, eu trabalho com uma resina de presa rápida, que eu uso aquela Trim da Bosworth, que é uma resina que você misturando com o líquido jet, o líquido acrílico comum, você dá 3 voltas no pote d'água e ela já está plástica para você. Agora tem que ter, aí tem curva de aprendizado, porque ela é muito rápida. O clínico é duro, Duralei, viu? Então é muito mais rápida que a Duralei, muito mais rápida do que a... É a Trim 2, Alexandre? É a Trim 2. A Trim 2? É a Trim 2 ou a 1? A 2. Trim 2. A 2 é polietilmetacrilato, é rapidinha e não esquenta, é muito boa. É muito rápido. Então, assim, eu faço muito rápido. Agora, Fabiano, assim, a única coisa que eu penso é o seguinte, eu vou te dar a minha posição, Claro. não é crítica, por favor. Pode. Porque eu acho que cada profissional se adapta dentro da sua maneira de trabalhar. Eu respeito todo mundo que trabalha, e as pessoas que estão aí trabalhando, mostrando um trabalho legal. Assim, não é isso. A questão para mim, eu vou falar, é pessoal, é minha a questão. Qualquer paciente em que eu tenho que trabalhar uma nova posição para mandíbula, qualquer um, seja sutil ou seja heavy metal, né, aquele brabo, eu preciso ver isso fora da boca. Eu preciso ver. Porque tem muita coisa que você não consegue. Eu vou te dizer, eu até hoje, eu faço a análise toda, né? Aquela análise, tudo que eu falei. Foto, imagem, exame físico, quando eu monto o caso e vou analisar no articulador, fazer a análise oclusal no articulador, eu sempre vejo um monte de coisa que eu não vi nesses outros todos. Eu sempre vejo. Olha, nem que sejam 2 ou 3 coisas importantes que eu não percebi, porque a gente não tem uma visão que é muito importante no articulador, que a gente tem no articulador e não tem na boca, que é de dentro para fora. Então, você vê sempre na boca, de dentro, um movimento excêntrico, né? Saindo do centro para fora. Volta. Quando ele volta, a volta você não vê. E você não vê também como é o desempenho da parte interna das cúspides de trabalho quando você está indo para lá. Entendeu? Você não consegue ver o conjunto, que eu quero dizer. E muitas vezes você tem uma visão de alinhamento muito melhor, de nivelamento e alinhamento muito melhor, olhando o articulador ao contrário, olhando de dentro para fora. Então, eu acho que são visões que você tem que, para mim, são indispensáveis. Eu não sei botar nada, eu não consigo botar nada, mesmo que seja para acrescentar uma guia com resina, eu não consigo, sem ter antes feito um testezinho, um enceramentozinho funcional ali, e visto, olha, é melhor então botar a ponta nesse aqui e acrescentar um pouquinho embaixo, fazer tal. Eu já tenho esse mapa pronto, entendeu? E eu acho que para quem está começando, a gente que ensina, eu acho que é o que dá sabe, dar uma base para a pessoa ter um pouquinho mais de segurança na hora de colocar aquele projeto dentro da boca. Porque se você perguntar, você pode colocar um gig e fazer os estoques e já levantar direto? Eu posso. Mas eu posso, já fiz alguma vez na minha vida, já. Mas eu faço isso rotineiramente, não. Entendeu? Porque eu acho que, às vezes, um vacilozinho que eu posso dar ali, que passou despercebido, eu não quero depois perceber que eu não percebi. Entendeu? Então, eu prefiro colocar aquilo no articulador. Menos ajuste. Você quer uma coisa mais... Menos ajuste. Eu acho que dá menos trabalho depois quando eu vou personalizar. Menos trabalho, sim. Sim. Eu acho que dá menos trabalho e dá uma previsibilidade, uma visão maior do diagnóstica também. Sabe? Você vê coisas que você não vê. Eu te garanto que isso é uma rotina na minha vida. Eu monto articulador todo dia. A minha vida é essa. That's my life, né? Então, eu estou te falando. Assim, Alexandre, uma coisa é certa. Provavelmente você tem que dar muito menos explicação ao paciente, porque a gente, às vezes, tem que falar, olha, aconteceu, vou ter que fazer um ajuste aqui, uma coisa ou outra. Fazendo assim, planejamento, você dá muito menos. Dá menos ajuste, menos problema. Eu vou ser bem franco para você. Eu acho que o que é mais precioso na minha vida hoje, com 56 anos de idade, é tempo. Então, eu quero ter tempo. Eu quero sair do consultório cedo. Eu não quero ficar no consultório até tarde. Então, eu trabalho rápido. Eu tenho um ritmo de trabalho que eu me programei todo para isso. Quer dizer, a minha metodologia, a minha logística dentro do consultório é toda voltada para ergonomia. Então,
Isso eu aprendi com o Marco Antônio Guedes, porque eu dei aula numa escola que a gente montou junto, na Barra, nós convivemos durante 8 anos. Então, ali surgiram as bandejas, procedimento, enxugar número de material, das funções. Ali veio isso tudo. Então, a gente contava minutos, assim. Você tem ideia, eu embalo luva de 2 em 2, para não puxar de dentro do troço, sair a luva junto e eu perder tempo enfiando as outras. Chegou nesse nível. É nesse nível. Caraca! Entendeu? Você vai achar que eu sou maluco, ele é fantástico, mas é nesse nível. É fantástico. Conversar então, com ele é um aprendizado sempre. Pois é, então convivemos juntos quase 10 anos, mas junto mesmo ali, montando essa ideia da escola. Essa escola durou quase 6 anos, mas desde biossegurança até logística, tudo, gestão, tudo. Cara, nós travamos. Não, eu estou olhando aqui, ainda está falando, mas a gente ainda não está falando. Vocês travaram para mim agora. Agora ele travou. Oi. Então, vocês travaram aí. A gente travou. Alô? Agora travou geral. Deixa eu mudar aqui. Travou. Eu acho que é a tua, Fabiano, não é não? Mudei aqui pro Ele tá lá. Aqui. Você quer sair e voltar? Agora travou geral. Não estou conseguindo ver vocês. Não é melhor voltar, não? Vamos. Sai e volta. Então, aqui, ó. Até o